Você já deve ter ouvido alguém dizer que Jesus foi um grande mestre e que o principal ensinamento dele foi amar ao próximo. Muita gente acredita nisso, mesmo sem se identificar como cristão. Mas será que a gente realmente entende o que Jesus quis dizer com isso? Por que amar ao próximo virou uma frase bonita e de efeito? E o que ela significa de verdade? E por que Jesus liga esse amor ao próximo com algo maior, o amor de Deus? Se você já se fez essas perguntas ou nunca pensou nisso, mas quer entender o que tem por trás dessas palavras, fica comigo que eu vou te explicar que o que Jesus ensinou sobre o amor não é um conselho ético, é uma chave para entender o que está quebrado no mundo e dentro da gente, e talvez o começo de uma resposta que muita gente vem buscando há muito tempo. Fala pessoal, eu sou Matheus Ganga, você está no Confraria Bíblica. Aqui eu falo sobre escrituras sagradas e vida cristã. E eu quero, antes de mais nada, agradecer a todas as pessoas que se inscreveram no canal. E se você é novo por aqui, eu quero te pedir para que se inscreva nesse momento, para que ajude o canal a levar o evangelho a mais pessoas. E hoje nós vamos discutir sobre esse grande mandamento, que é amar ao próximo, e que muita gente tem como sendo o único ensinamento de Cristo. E que se nós seguirmos esse ensinamento, tudo será resolvido. Não é bem assim, é algo mais profundo. E se a gente entender esse ponto, muita coisa vai ficar muito clara na fé cristã e na nossa vida. Imagine que você está vivendo um lugar perfeito, onde não existe culpa, nem dor, nem nenhum sentimento ruim. Só você, o seu próximo e Deus, tudo em harmonia. No Éden era assim, Adão e Eva viviam em harmonia um com o outro e com Deus o tempo todo. Só que quando o pecado entra no mundo, essa conexão é quebrada. E o que a queda tem a ver com esses dois mandamentos que Jesus ensina como sendo os mais importantes para a nossa fé? Será que Jesus simplesmente resumiu os mandamentos por praticidade ou ele queria apontar para algo muito mais importante? A primeira coisa que temos que pensar é como era a relação do homem com o homem e do homem com Deus antes da queda. Em Gênesis 3, quando Adão e Eva comem do fruto proibido, a primeira coisa que acontece é uma sensação de medo e eles se escondem de Deus. A confiança é rompida naquele momento. Quando Deus vai procurar Adão, ele pergunta: onde estás? E essa pergunta não é porque Adão estava escondido fisicamente, como se fosse possível se esconder de Deus, mas espiritualmente ele estava com vergonha e se afastando de Deus a partir daquele momento. O pecado ele quebra uma relação vertical, o homem se separa de Deus naquele momento e logo em seguida o homem se separa do seu próximo. Ou seja, a relação horizontal também é quebrada. Adão culpa Eva, Eva culpa a serpente e o outro deixa de ser parceiro e passa a ser ameaça. Ou seja, a partir da queda, o ser humano perde a conexão com Deus e a conexão com o seu próximo. O mundo que era cheio de confiança e amor se torna um mundo cheio de medo, de acusação e de vergonha. Anos depois, Deus dá a lei ao povo de Israel. E se a gente olhar bem para ela, a gente vai ver uma separação muito clara entre os 10 mandamentos, sendo que os 4 primeiros tratam de um assunto e os outros 6 de outro. Os 4 primeiros mandamentos tratam do relacionamento com Deus. Não terás outros deuses, não farás imagens, não tomarás o nome dele em vão e guardarás o sábado, o tempo de Deus. Já os outros 6, eles falam da relação com o próximo. Honrar pai e mãe, não matarás, não adulterarás, não roubarás, não mentir e não cobiçar. Aqui a gente percebe que a lei de Deus ela é um projeto de restauração de todas as coisas ao que era antes da queda. Ou seja, a relação com Deus e com o próximo. E é justamente isso que Jesus aponta no Novo Testamento. Quando Jesus ele é perguntado sobre qual é o maior mandamento, ele responde algo que já estava na Torá há muito tempo, só que de uma forma revolucionária, de uma forma diferente do que eles estavam esperando. Ele diz: amarás o teu Deus de todo o teu coração, alma e entendimento. E o segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Em outras palavras, Jesus está dizendo que tudo gira em torno do amor. E isso tem um motivo, porque o amor se perdeu e precisa ser restaurado. E o que Jesus vem fazer não é trazer regras, é trazer uma reconciliação. E aí ele deixa claro que o primeiro passo é nos reconciliarmos com Deus, a relação vertical, e depois na relação horizontal com os outros, com os seres humanos. O problema é que muita gente fala sobre esse assunto, e mesmo não sendo cristão, mas pelo que nós já percebemos, cumprir esse mandamento sem a ajuda de Deus é impossível. Então a restauração do nosso relacionamento com Deus ela é muito importante para que aí sim a gente consiga conviver com o próximo e amar ao próximo como deve ser. Só que até mesmo isso não acontece por esforço humano. A Bíblia diz que Ele nos amou primeiro. Então parte de Deus esse amor, de derramar sobre nós essa graça, de mandar para nós o seu Filho para nos salvar e nos resgatar, e aí sim a gente consegue se aproximar de Deus e do próximo logo em seguida.
O amor de Deus revelado em Jesus Cristo cura o nosso coração e nos capacita a amar ao próximo. Agora, sabe o que é mais bonito nisso tudo? É que o que Jesus mostra com esses 2 mandamentos não são ordens. Você quer voltar para o Éden? Você quer restaurar aquilo que se perdeu? Comece por aqui. Comece amando a Deus em primeiro lugar. É isso que Jesus está tentando ensinar a partir desses mandamentos. E ele mesmo mostra que isso não é fácil. Ele diz, olha, eu vim aqui para poder permitir e facilitar o caminho de vocês. Eles são como se fosse um mapa de retorno. É como se Jesus dissesse, é possível porque Jesus nos mostra como. Na cruz, Jesus une o céu e a terra de novo. Ele perdoa os pecadores e ensina a amar os inimigos. Ele toca o intocável e acolhe o rejeitado. E assim, ele nos chama para seguir o seu caminho. O relacionamento com Deus restaurado e o relacionamento com o próximo restaurado é o coração da Bíblia. Entender isso muda completamente. A gente começa a perceber que o que foi quebrado é muito grave e desde o início Deus está tentando restaurar isso que foi quebrado e agora Ele nos dá a condição de viver essa restauração. Então, da próxima vez que você ouvir alguém dizer ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, lembre ele de que isso não é só uma frase bonita, é uma chave espiritual e a essência da nossa fé. Esses mandamentos são o chamado para a comunhão que o pecado tentou destruir e que Jesus está reconstruindo em nós. Se você sente que está longe de Deus e dos outros, talvez o primeiro passo seja abrir o coração para esse amor que transforma. O mesmo amor que nos alcança e nos ensina a amar de novo. Gostou dessa reflexão? Manda para alguém que precisa ouvir isso hoje. Comenta aqui embaixo qual foi a frase que mais te agradou. Não se esqueça de se inscrever no canal se não é inscrito. Um grande abraço, que Deus te abençoe sempre, em nome de Jesus.